Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Jesus tem uma noiva e é esse o tema que nós vamos abordar nesta videomensagem. No Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou ler alguns versículos. Jesus dizendo aos seus discípulos, ele seria assunto aos céus, mas olha o que Jesus falou. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava dizendo aos seus discípulos para eles não ficarem com o coração turbados. Afinal, na trajetória, no ministério de Jesus como homem, como filho do Deus vivo, todos sabem que durou 3 anos o ministério de Jesus, onde ele elegeu os discípulos. Então aqui, nesse contexto, Jesus está falando para os seus discípulos e para quem estava ali ao redor, era um povo judeu. Então, para entender quem é essa noiva de Cristo, então a gente precisa entender um pouquinho da cultura judaica naquele tempo. Como funcionava? Os casamentos eram arranjados, tá? E quem negociava era o pai do noivo que escolhia a noiva. E como é que era que acontecia? O pai do noivo, ele falava em nome do filho, com a família, com os pais da noiva. Era uma espécie de contrato de casamento, chamado ketubá. É como se fosse hoje em dia uma certidão de casamento, algo que precisa ser reconhecido, não é mesmo? É um documento oficial. Então era esse documento que era tratado com a família do noivo, e era o pai que tratava tudo. E quando o pai da noiva procurava os pais daquela jovem, e uma jovem pura, uma jovem virgem, que os pais escolhiam para casar com seus filhos. Mas como acontecia? Eles faziam esse contrato, tá? E só que o noivo, ele não tinha acesso direto à noiva. Isso aconteceria apenas no dia do casamento. E como é que funcionava? O pai fazia o tratado com os pais da noiva e ele dava para ela um anel de noivado, de compromisso. E nessa aliança ficava escrito consagrada a mim. Dali a vida daquela jovem mudava completamente. Como funcionava? Ela colocava uma candeia, uma lamparina na janela do seu quarto e a partir daquele dia a noiva já se preparava para o casamento. Após acertar com os pais da noiva, o pai do noivo, ele voltava para sua casa e ele tinha que preparar uma morada, ele tinha que preparar uma casa para que ele viesse viver com a sua noiva. Era tudo organizado, era tudo à base de contrato. Era assim que era feito naquela época. Então, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas e vou preparar-vos um lugar. Então, para que nós possamos entender. Então, a noiva, ela colocava aquela candeia na janela e quem passava por ali sabia que ali tinha uma noiva prometida. E a rotina dela mudava a qualquer momento, porque a qualquer momento o noivo poderia voltar e ela não poderia estar despreparada. Então ali ela ia cuidar. A partir daquele dia ela não dormia nem mais de pijama, de camisola. Ela tinha que estar sempre armada, bem vestida,
sabe? Ela tinha que cuidar da sua pele, dos seus cabelos, sabe? Então, como o noivo ele não tinha contato com a noiva, eles faziam o ketubá, o contrato, né? Mas ele não tinha acesso direto à noiva. Não é como nos dias de hoje, não. Naquele tempo era completamente diferente, tá? Então, o que acontecia? Ela tinha que se adornar. Ela não poderia jamais, se o noivo chega no momento que ela está descabelada, por exemplo, era uma vergonha para a família. Ela precisava estar. Então, desde aquele momento então que ela colocava uma cadeira na janela, quem passava e sabia que ali tinha uma noiva e faziam festas em homenagem, né, à noiva para honrar também o noivo. Então, ele tinha que se preparar. Então, quando Jesus fala que vai preparar um lugar, eles entenderam que Jesus estava falando de um casamento. E para que possamos entender por que eu disse no início da mensagem que Jesus tem uma noiva, sabe? No Velho Testamento é citado no livro de diversos profetas que Deus era o marido de Israel, que era o seu povo, ele que era dono, porque naquele tempo era assim que funcionava. Quando havia um contrato de casamento, a noiva ela passava a ser propriedade exclusiva do noivo, sabe? Daquele qual ela foi prometida e separada e consagrada. E o que acontece? Como o noivo não tinha contato com a noiva, ele tinha que eleger alguém da sua estrita confiança para que ele pudesse entregar presente para a noiva, joias, para que ela tivesse adornada, porque seriam joias que ela iria usar no dia do casamento. E esse amigo que o noivo elegeu é o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, que como diz aqui também no Evangelho de João, capítulo 5. Então o noivo, o amigo do noivo que tinha contato com a noiva, que trazia informações para o noivo de como estava a noiva, como estavam os preparativos, enquanto o noivo estava providenciando uma morada para eles. E essa noiva, atualmente, é a igreja de Cristo. E quando Jesus diz aqui que ele vai preparar um lugar e que ele virá outra vez e que ele vai levar a noiva para si mesmo, aqui ele está falando de uma aliança. Jesus está garantindo para os discípulos e para aqueles que estavam ali presenciando aquela cena, eram todos judeus. Então, quando Jesus falou essas palavras, eles entenderam que ele está falando de um casamento que ele vai voltar para buscar a sua noiva. Então, a noiva de Cristo, que é a igreja, quando eu digo igreja, eu não digo templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Quando eu me refiro à igreja, é o povo eleito, é aqueles que fizeram uma aliança com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E aqui ele diz que vai voltar. E todos aqueles que confessaram Jesus, que professaram, que professam a fé cristã, eles anseiam pelo retorno do Senhor Jesus. E uma noiva, queridos, ela jamais pode chegar no dia do casamento com as suas vestes sujas de lama. Ela tem que chegar adornada e com vestido de linho fino e adornada com joias. É porque o tempo não me permite para falar de cada adereço que a noiva usava naquela época, mas que possamos entender quem essa noiva de Cristo é: a igreja. Todos aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor Jesus passa a ser propriedade dele, passa a ser consagrada a ele. E aqui ele diz: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar morada. E o noivo, detalhe, dentro desse contexto da cultura judaica, ele não sabia o dia do casamento, só o pai.
quando Jesus é indagado pelos seus discípulos, quando vai dar essa segunda vinda? E ele diz para os seus discípulos que nem ele sabe, que somente o Pai sabe. O momento que o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. Porque a segunda vinda de Jesus, ela é semelhante a um casamento, a uma aliança que ele faz com a sua igreja, com aqueles que confessaram Jesus, com aqueles que estão aí, sabe, imbuídos na obra de Deus, que tem compromisso com o reino de Deus. E nós que professamos a fé em Cristo, nós acreditamos piamente, porque a palavra, ela diz, ela deixa, Jesus deixou essa palavra, onde nós meditamos de dia e de noite, onde nós cremos. E a noiva de Cristo é a igreja. E Jesus vem, ele vem para buscar uma noiva, e uma noiva precisa estar bem adornada e preparada, porque a qualquer momento o noivo vem buscar a sua igreja. A igreja de Cristo somos nós, porque a partir do momento que confessamos o Senhor Jesus, o amigo o Espírito Santo passa a habitar em nós. E como nós não sabemos o dia desse casamento, nós precisamos estar preparadas, bem adornada, sabe? Com as nossas vestes brancas. Entende isso? Nós não podemos viver, enquanto ainda estamos aqui na terra, como uma noiva relapsa, como uma noiva que só anda esculachada ou que não se cuida, sabe? Uma noiva que não está anelando pela volta do noivo, que está vivendo como se estivesse numa despedida de solteira. Mas não, isso não pode acontecer. Nós precisamos estar preparados para o retorno do noivo, porque ele vem. E a palavra diz que todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você ouvir alguém falando Jesus é o noivo, quem é a noiva de Cristo é a igreja. Nós temos essa promessa e nós cremos nessa palavra e ansiamos pela volta do noivo. Enquanto isso, a noiva de Cristo deve ocupar-se de tudo que esteja envolvido acerca do reino de Deus. Quando Jesus está ali padecendo, sendo humilhado, chicoteado, e questionam, você não é o rei dos judeus? E ele falou assim, meu reino não é daqui. Trata-se de um reino celestial. E a volta de Cristo, ela está registrada como um casamento, como uma aliança. E nós temos o noivo e somos prometidas para esse noivo. Somos propriedade exclusiva do noivo. E ele vem, o noivo vem. Então, igreja, esteja preparada. Se você ainda não firmou essa aliança com o noivo, com Jesus, busque ao Senhor enquanto há tempo. Porque vai ser o advento da volta de Cristo. É o mais aguardado por aqueles que verdadeiramente anseiam em ter esse encontro com o noivo. E vai ser lindo. É a promessa que a palavra de Deus nos garante acerca da noiva de Cristo.